A paz do Senhor, meus queridos alunos do Instituto Adeconaf, mais uma aula, espero que vocês aproveitem. Hoje nós vamos estudar a partir da página 12 sobre as testemunhas de Jeová. Até coloquei aqui no quadro, Testemunho de Jeová, e o texto que eles utilizam para dar um nome à igreja ou para nós, a seita. Isaías 43, versículo 10, Deus diz, através da boca do profeta, na parte A do versículo, vós sois minhas testemunhas. Bom, baseado nesse texto, eles retiraram o nome para dar para a própria igreja. Nós vamos ver aqui, no decorrer da aula, alguns fatos históricos dos testemunhos de Jeová e nós vamos ver que eles tiveram outros nomes. Mas o nome atual que leva o nome de Testemunho de Jeová se deu por volta de 1931, quando então a igreja adotou o nome Testemunhas de Jeová, baseado em Isaías 43, versículo 10. É importante notar que esse contexto é um contexto um pouco diferente, da qual eles se auto-intitulam-se Testemunhos de Jeová. Nesse texto de Isaías 43, o profeta está sendo usado por Deus para um período pós-cativeiro de Jerusalém, a nação que ficou presa nas terras de Nabucodonosor durante 30 anos, agora volta para a terra, agora está sendo restaurada e Deus, para renovar as forças do seu povo, declara para eles que eles são as suas testemunhas. E dentro desse contexto, essa questão de ser testemunha, nesse caso para os judeus, trata-se de que Deus está apelando à memória deles, afirmando ou perguntando para eles: vocês não se lembram daquilo que vocês vivenciaram? Por acaso vocês não testemunharam aquilo que eu já fiz na vida de vocês? Lembra-se do Mar Vermelho? Lembra da água saindo do bloco de pedra no deserto? Lembra do pão caindo do céu? E é nesse sentido que o texto se refere. Deus apelando para a memória do povo, para que o povo se lembre daquilo que Deus já fez por intermédio da sua vida. Então é dentro desse contexto que Deus declara que vós sois as minhas testemunhas. Mas aí, os testemunhos de Jeová adotaram este nome, afirmando que Deus, de fato, estava falando com eles. E que dentro desse contexto, não há salvação, não há redenção, sem ser um testemunho de Jeová. Então, dentro dessa introdução, eu queria ler com vocês, aí na apostila, na página 12, sobre a questão das testemunhas de Jeová. Vamos ler alguns breves resumos acerca dessa seita. Bom, testemunho de Jeová. A história das testemunhas de Jeová está dividida em 4, que coincidem com os primeiros 4 presidentes que lideraram o movimento. O primeiro deles, o fundador da seita das testemunhas de Jeová, foi um homem chamado Charles Taze Russell. Ele nasceu entre 1852 e morreu em 1916. Ele foi o fundador da Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence, ou, em português, Torre da Vigia e Ceado e Arauto da Presença de Cristo, em 1879. E depois ela passou a se chamar a Sociedade Torre de Vigia de Tratados de Sião de 1884, cujo nome mais tarde foi mudado. Além de seus discursos e artigos, Russell escreveu 6 volumes de estudo das Escrituras, originalmente Millennial Dawn, ou Aurora do Milênio, publicados entre 1886 e 1904. Por ocasião de sua morte, em 1916, o fundamento legal e doutrinário da sociedade havia sido estabelecido. Então observe que nesse primeiro ponto, o primeiro líder
o fundador das Testemunhas de Jeová, um homem chamado Charles Taze Russell, ele fundou esse movimento, e a princípio o primeiro nome das Testemunhas de Jeová era Torre da Vigia e Ceado e Arauto da Presença de Cristo, isso em 1879. Porém, em 1884, o nome mudou-se para Torre de Vigia de Tratados de Sião, e com a sua morte em 1916, o seu fundamento ou a questão doutrinária do movimento Testemunho de Jeová já havia sido consolidada. Bom, ponto 2. O segundo líder, aquele que substitui Charles Taze Russell, é um homem chamado ele foi um juiz chamado de Joseph Rutherford. Esse homem nasceu em 1869 e morreu em 1942. Segundo, sob a sua liderança, se adotou o nome de Testemunhas de Jeová em 1931. Então, isso aqui é muito importante. O segundo líder, que substitui o líder daquele que fundou o movimento, Charles Taze Russell, o segundo líder, chamado Joseph Rutherford, ele que oficializou, dando o terceiro nome para aquilo que nós conhecemos como Testemunho de Jeová em 1931. Então, isso aqui é muito importante porque pode cair numa futura prova. Bom, esse homem foi um escritor prolixo. Além de seus discursos e artigos, ele escreveu em média um livro por ano. Várias reinterpretações da doutrina e das escrituras marcaram a sua administração. Rutherford tornou-se novo oráculo de mensagem de Deus para esta nova era. E os seus escritos se tornaram, na verdade, uma interpretação ou uma reinterpretação daquilo que Russell escreveu, o primeiro líder, com frequência rejeitados e negligenciados por não serem coerentes com a nova corrente de pensamento. Por volta de 1938, as congregações independentes da época de Russell ficaram debaixo do controle teocrático, sujeitas à sociedade de Brooklyn. Ou seja, esse segundo líder, quando ele reinterpreta a doutrina implantada por Charles Taze Russell, ele acaba dividindo a seita. E assim, ela se fragmenta em algumas localidades, tendo como a sua sede na cidade de Brooklyn, nos Estados Unidos da América. O terceiro líder é um homem chamado de Nathan Kinnour. Ele nasceu em 1905 e morreu em 1977. Ele sucedeu Joseph Rutherford em 1942. Após a sua morte, assumiu oficialmente a liderança das Testemunhas de Jeová, até então um movimento com pouco mais de 115 mil adeptos. Kinnour demonstrou a sua habilidade organizacional e, sob a sua direção, houve um grande crescimento em número de membros. Ele trouxe a ideia de evangelização, construção e publicidade. Então, os três tópicos sobre a liderança de Nathan Kinnour, ele baseou-se a igreja sobre três pilares: evangelização, construção e publicação. Evangelização das doutrinas dos Testemunhos de Jeová, construção de novas igrejas e publicações, porque ele passou a investir pesado na literatura das Testemunhas de Jeová. Aliás, há duas revistas que circulam periodicamente, chamadas de Sentinelas e Despertai, desenvolvida, claro, por Nathan Kinnour. O quarto líder, eu já estou na página 13, foi um homem chamado Frederic Fraus. Ele nasceu em 1894 e não há uma decisão correta, não se sabe o ano da sua morte. Ele foi vice-presidente da sociedade e sucedeu Kinnour após a morte deste. Atualmente ele tem enfrentado um forte movimento e dissidentes do seu crescimento e renovação. De acordo com a história oficial da sociedade, os ensinos da Torre de Vigia chegaram a este país através de alguns marinheiros brasileiros, que encontraram as Testemunhas de Jeová em Nova York em 1920. O primeiro representante da Torre de Vigia veio ao Brasil em 1922. Bom, então aqui nós temos uma outra informação.
as testemunhas de Jeová, a doutrina das testemunhas de Jeová, chegaram em nosso país por intermédio de via marinha no ano de 1922, por intermédio desse líder que substituiu Kinor. A primeira revista em português, Torre de Vigia, foi publicada em 1923 e essa publicação foi interrompida por um breve período nos anos 20 e reiniciou-se no ano de 1937. O nome da revista foi trocado para Atalaia em 1940 por causa da suspeita do governo com respeito ao nome Torre de Vigia, porque os adventistas tinham uma publicação com um nome semelhante. Bom, esse aqui foi um breve resumo histórico sobre a questão dos fundadores, né, os 4 primeiros fundadores, os 4 principais fundadores da seita das Testemunhas de Jeová. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre as crenças e também refutá-las com base bíblica, ok? Primeiro ponto, o que os Testemunhos de Jeová pensam acerca de Jesus Cristo? Bom, eles dizem que Jesus era Deus, com D minúsculo, mas não o Deus, com D maiúsculo, o Todo-Poderoso, porque foi a primeira das citações de Jeová e não pensava ser co-igual a Jeová. Bom, Jesus é uma divindade inferior a Jeová, segundo a crença dos Testemunhas de Jeová. Negam a encarnação de Cristo e não admitem que possuam 2 naturezas. Negam o poder de Jesus Cristo de fazer expiação dos nossos pecados, negam a ressurreição corpórea de Jesus Cristo e sua vinda invisível. Bom, aqui tem alguns pontos que vai se chocar com os conceitos bíblicos. Bom, nós estamos estudando sobre o que pensa os Testemunhos de Jeová acerca de Jesus Cristo. Primeiro ponto, eles dizem que Jesus de fato era uma espécie de Deus, mas não igual ao Deus Todo-Poderoso. Bom, quando nós pegamos João, capítulo 17, depois eu quero que vocês até anotem aí nas suas anotações, João 17, a Bíblia vai dizer, declaração de Jesus Cristo, onde ele afirma que eu e o Pai somos um. Então, dentro dessa afirmação de Jesus Cristo, cai por terra a teoria errônea do Testemunho de Jeová em afirmar que de fato Jesus não é igual a Deus. Sim, Jesus é Deus. Outro ponto interessante é que eles declaram que Jesus ele é uma divindade inferior a Jeová. De fato, eles abominam a ideia da trindade. Abre aspas. Bom, é preciso entender que a palavra trindade não existe na Bíblia. Fecha aspas. Não existe a palavra trindade na Bíblia, mas existe a atuação da trindade na Bíblia. Quando você olha para Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus revela que Deus, na formação e na criação da terra, ele declara, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, Deus estava falando com quem? Claro, com a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava presente. Em Gênesis 18, a Bíblia diz que 3 varões visitam a casa de Abraão para fazer a promessa de que ele carregaria um filho nos braços. Ali, quando Abraão vê os 3 anjos, ele se prostra, reconhecendo que aqueles 3 anjos, de fato, representavam Deus. Ali estava a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, quando Jesus está se batizando nas águas do Jordão, quando ele termina de sair das águas, a pomba desce, representando a pessoa do Espírito Santo. E o céu se abre e a voz ecoa. Eis o meu filho amado, a quem eu me comprazo. A voz de Deus. Ali está a presença da Trindade. Todas as vezes que alguns ou um ou outro ser da Trindade está atuando, a Trindade inteira está presente. A Trindade não se separa. A Trindade tem funções específicas. O Deus cria, o Filho salva e o Espírito Santo confronta, consola, convence. Todos os 3 atuam de forma unânimes. Um, o outro, cada um na sua função, mas a Trindade não se separa. E aqui a ideia dos Testemunhos de Jeová é separar a Trindade. Outro ponto interessante é que eles afirmam que Jesus não teve 2 naturezas. Ora,
o próprio nome Jesus Cristo já revela a sua dupla natureza. O nome Jesus, o nome humano, Cristo, o nome espiritual. Aliás, o nome Jesus quer dizer Emanuel, Deus conosco, natureza humana. Jesus Cristo, ou melhor, o nome Cristo significa ungido, algo que veio do céu, algo que veio da própria presença de Deus. Então, próprio Jesus Cristo, no seu nome, já declara as suas duas naturezas. É importante saber que, biblicamente falando, Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Mas enquanto esteve na terra, ele abriu mão dos atributos de Deus. Basta você ler Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 9, aonde ele se despiu da sua glória, se ele se inferiou-se semelhante ao homem, ele deixou a condição de Deus e se assemelhou ao homem e passou a habitar entre nós e foi obediente até a morte de cruz. Ele abriu mão dos seus atributos, ele anda sobre as águas como Deus, ele ressuscita Lázaro, ele anda sobre as águas como homem, não como Deus. Ele ressuscita Lázaro como homem, como Deus. Aliás, ele vai fazer uma declaração: se vocês crerem em mim, farão obras maiores do que eu. Ora, será que eu, se eu crer, farei obras maiores do que Jesus? Sim, segundo as palavras de Cristo. Então, ele estava ali como homem, na dependência do Pai. Ele andou sobre as águas, na dependência do Pai. Ele curou o cego. Na dependência do Pai, ele sustentou-se no jejum no deserto. Sempre como homem. E ele teve sim as duas naturezas. Ele só se torna 100% Deus no alto da cruz. Quando ele entrega o Espírito ao ressuscitar, ele declara: todo o poder é me dado nos céus e na terra. E ali ele rompe com a lei da gravidade. Se humanamente ele tem que atravessar fronteiras para entrar em cidades, agora, como Deus ressuscitado, ele atravessa porta sem abrir a maçaneta, como foi no caso de João capítulo 20, quando ele entrou na casa onde estavam todos os discípulos. Bom, Jesus teve sim duas naturezas, a humana e a divina. Aliás, nós também temos duas naturezas. Do ponto de vista da Trindade, como eu já disse, os testemunhos de Jeová, eles não creem na Trindade e eles podem estar beirando a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se eles não acreditam que o Espírito Santo é Deus e que a Trindade não existe, porque eles separam a Trindade, eles podem estar caindo no laço, no erro da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a ofensa direta e consciente contra a pessoa da Trindade. Bom, a Trindade, ela é, como eu disse há alguns minutos atrás, ela é bíblica, ela é atuante e ela não se separa. Do ponto de vista da salvação, os testemunhas de Jeová, e eu já estou na página 14, a salvação para os testemunhos de Jeová se dá da seguinte forma: para eles o sacrifício de Cristo não garante a vida eterna, mas somente nos propicia uma nova oportunidade. Jesus somente expiou o pecado de Adão, a pena da morte, a fim de que pudesse o homem ter uma nova oportunidade. Afirmam que a pessoa que crê em Jesus Cristo terá a vida eterna somente no futuro, não é nascido de Deus. Creem na salvação através da prática das boas obras, principalmente assistir às suas reuniões e expandir a seita. Bom, aqui nós temos outros pontos discordantes. Primeiro, a salvação, a palavra salvação significa livramento. Traz a ideia de que Deus te livra de algo muito pior. Imagine você estar andando em uma calçada, vem um carro desgovernante ao seu encontro e de repente esse carro acaba capotando e não te atinge. Moral da história: você teve um livramento de morte e salvação é livramento. Então, dentro dessa questão, os testemunhos de Jeová, eles acreditam que a salvação dentro da seita se dá por algumas razões. A primeira delas, prática de boas obras. Ou seja, se você praticar boas obras, você será salvo. Bom, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, condena a atitude de apenas ter obras, mas não ter fé.
Paulo, ele vai dizer nas suas cartas que a salvação vem pela fé e não pelo mérito humano baseado nas suas obras. Já cai por terra essa questão da salvação pelas obras. Outra questão interessante é que a salvação só se dá mediante frequentar as reuniões de ensinos das testemunhas de Jeová. Eles declaram que não há salvação fora das testemunhas de Jeová. E eles acreditam que os 144 mil selados do Apocalipse, na verdade, serão as testemunhas de Jeová. Ora, hoje, nós temos mais do que 144 mil testemunhos de Jeová em todo o planeta Terra. E o que fará daqueles que ficarem para trás? Não serão salvos? Fica de se pensar. Outra questão, sobre a questão da salvação, eles alegam e ensinam que Jesus não tem poder para expiar o pecado da humanidade, que Jesus apenas só expiou o pecado de Adão. Aqui, a palavra expiar é cobrir, é tirar, é substituir. E nesse caso, eles afirmam e alegam que apenas Adão teve o pecado tirado por Jesus Cristo e não toda a humanidade, o que é errôneo. Quando você lê João capítulo 20, você vai ver o próprio Cristo entregando a sua vida por intermédio da salvação de toda a humanidade. Bom, eles afirmam também a mortalidade da alma. Eles ensinam que a alma ela não é eterna, muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós somos composto de 3 substâncias: corpo, alma e espírito. Quando você lê Eclesiastes, e aqui a minha caneta falhou, quando você lê Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, ali está registrado o fim da vida de uma pessoa e para qual sentença Deus está dando para cada parte deste corpo. Bom, a Bíblia diz em Eclesiastes 12, 7, que o corpo, depois que morrer, volta para a terra, dissolve, porque veio do barro. O espírito, que ali não é a alma, volta para Deus. Esse espírito de Eclesiastes 12, 7 fala de fôlego de vida. Algumas vezes a Bíblia vai falar de alma usando a palavra espírito e vai falar a palavra alma se referindo a espírito. Muito cuidado, analise o contexto para entender se a Bíblia está falando de fato da alma. Quando eu falo de alma, eu falo de psique, poder de raciocínio, poder de escolha. Diferentemente dos animais, Deus nos fez tricotômicos, corpo, alma e espírito. Aos animais, ditômicos, corpo e espírito. Esse espírito, como eu disse, trata-se do fôlego de vida. Animal não tem alma. Jesus não morreu para salvar o cachorrinho. Eu sei que você ama o seu cachorro, mas Jesus não morreu para salvar o cachorrinho. Jesus morreu para salvar a nossa alma. O corpo, segundo Eclesiastes 12, 7, volta para a terra. O espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus. Todos os seres humanos, independente da sua crença ou não em Deus, tem uma partícula de Deus dentro dele, chamado fôlego de vida. Quando Deus criou Adão, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Mas e a alma? A alma é a parte invisível do corpo humano, que ela é, sim, imortal. Se há uma coisa imortal dentro do ser humano, é a alma. Independente da sua escolha, da sua fé, ele possui uma alma que será eterna. Claro, o destino dessa eternidade se dará baseado nas escolhas enquanto vida. Essa alma, ela é eterna. E ali, em Marcos capítulo 9, versículo 46, Jesus, ao falar de inferno, vai falar que lá o bicho nunca morre. Isso fala de consciência humana. Quando Cristo se refere ao bicho que nunca morre, ele está declarando que no inferno, uma das maiores consequências dos moradores daquele lugar será a sua consciência acusando a eternidade inteira dos pecados que cometera e que não se arrependeu. Bom, se tratando disso, a alma, sim, ela é imortal. E a maior prova disso é Lucas capítulo 16, na parábola do rico e o Lázaro, onde temos ali 2 personagens que estão sendo citados pelo pai Abraão depois da morte, ou seja, a alma deles estavam presentes. E detalhe, o rico lá no Hades estava em atividade, porque o corpo dele queima, tem vontade de beber água e fala com o pai Abraão. Portanto, a alma depois da morte tem as suas atividades. Um detalhe interessante, um salvo depois da morte, a sua alma descansa. Como eu disse na parábola
de Lucas 16, do rico e o Lázaro, você não vai ver nenhuma palavra de Lázaro e nem Lázaro na eternidade, mas ele está em descanso. Porém, o rico que já morreu e está no inferno, a alma dele está em atividade. Moral da história: quem morreu está descansando, e quem morreu em Cristo está descansando, mas quem morreu sem salvação estará em atividade agonizante. Amém? Outro ponto sobre o céu e o inferno é que dentro dos ensinos da Testemunha de Jeová, eles dizem que o inferno e a morte física e a sepultura. Aliás, eles dizem que o inferno é a morte física e a sepultura. Em suma, não existe o inferno, lugar do tormento para os ímpios. O céu para eles é a capital ou corpo governante da organização de Jeová ou corpo de Cristo. Segundo prega, os crentes não vão para o céu após a morte. Os crentes na testemunha da crença das testemunhas de Jeová. Antes, após o fim deste mundo, o céu será o lugar que concretizará o reino de Deus com a presença de todos os salvos. Bom, eles estão afirmando, ou eles ensinam, que o inferno não é real. Não existe inferno. Automaticamente, se eu afirmar que o inferno não existe, então o pecado também não existe, porque é justamente o pecado que leva o homem ao inferno. Olha o que eles estão ensinando. Outra coisa interessante é que eles dizem que o céu é na terra, porque em vários textos, como Mateus 5,5, a Bíblia diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E de fato, esse texto de Mateus 5,5, Jesus está falando do milênio. E no milênio haverá o governo de Cristo juntamente com os salvos. Mas após o milênio, todos os salvos serão levados para o novo céu e a nova terra. Nós não estaremos aqui para sempre. Então é errado. O céu fica nas regiões celestiais. Aliás, há 3 tipos de céu: o céu atmosférico, o céu galáctico e o céu habitar natural de Deus e dos seus anjos. Bom, sobre a questão da escatologia, segundo o que eles ensinam, Jesus Cristo voltou em 1914, que trata-se do tempo do fim dos gentios para eles. E em 1918 veio para o seu tempo, que são os 144 mil, com os quais ele constituiu a igreja. Em 1918, Cristo ressuscitou seu pequeno rebanho, cumprindo-se assim 1 Tessalonicenses 4,16. Diz ainda que os testemunhos de Jeová, que em 1935, Jeová lhes revelou que as multidões de Atos 7, do 9 ao 10, são as outras ovelhas que ainda não subiram e que ganharão a vida eterna na terra e não no céu. Em 1914, começou uma grande tribulação para eles. As ovelhas são as testemunhas de Jeová, separado dos bodes, seguidores de outras religiões, desde 1914. Olha que coisa interessante. Para os testemunhos de Jeová, Jesus veio ou voltou para arrebatar os 144 mil salvos em 1914, cumprindo 1 Tessalonicenses 4,16. E que no decorrer desse tempo, estamos vivendo a grande tribulação, aonde ele, Cristo, está separando as suas ovelhas, que serão levados juntamente para eles no seu reino aqui na terra. Gente, um absurdo. Jesus ainda não voltou. Aliás, a própria Bíblia condena qualquer prognóstico acerca da sua volta. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bom, sobre a questão da transfusão de sangue, olha só que coisa interessante. Baseado em alguns versículos, nada tem a ver com a transfusão de sangue. Bom, Gênesis 2,9, Levítico 17, do 10 ao 16, Atos 15, versículo 20 ao 29, eles usam esses textos para condenar a prática da transfusão de sangue. Porque a Bíblia declara, ou seja, as testemunhas de Jeová não admitem, sob hipótese alguma, receber sangue. Entretanto, aceitam a dexotrona, a Incel, PVP, lactate de Ringer ou solução salina, que são, na verdade, drogas. Preparam até um cartão plastificado com alguns dizeres sobre a sua convicção de não receber sangue. Dizem que é uma questão religiosa e não um princípio médico. A recomendação de não comer sangue com sangue na Bíblia relaciona-se com princípios culturais de higiene existente.
E de fato isso é verdade. Quando a Bíblia condena a prática de comer carne com sangue, na verdade é uma questão sanitária. Imagine você, povo no deserto, 50 graus durante o dia e menos 20 durante a noite. Como conservar carne em condições climáticas? A carne apodreceria. E se ela estivesse associada ao sangue, o estado de putrificação, ela aceleraria mais ainda. Por isso que Deus condena a prática de comer carne com sangue, ou comer, ou tomar sangue, ou cozinhar sangue. Porque o sangue, segundo a palavra de Deus, é vida. E aqui trata-se de uma questão sanitária. Quando você lê Levítico 17, Gênesis 2:9, Atos capítulo 15, é nesse sentido sobre a questão sanitária e higiene que Deus proíbe de comer a carne com sangue. E aí eles associam a esses textos sobre a não transfusão ou não receber sangue. E há relatos, e diversos relatos, de que vários homens, testemunhas de Jeová, morreram porque eles não aceitam transfusão de sangue. Moral da história, eles até fazem um documento em caso de necessidade, apresentar junta médica, em caso de necessidade de transfusão de sangue, eles apresentam esse documento alegando que não pode receber transfusão de sangue, e a medicina, por questões éticas, acaba concordando com tal decisão e não transfere sangue para salvar o tal indivíduo. Amém? Que Deus abençoe vocês, espero que aproveitem a aula, esses tópicos importantes, porque na próxima aula estaremos falando sobre catolicismo romano. Deus abençoe vocês.